Boa noite a todos os inscritos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento online da Comissão de Direito do Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Gostaria de iniciar agradecendo a presença do nosso presidente Caio Augusto Silva dos Santos e, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais diretores desta seccional, pela forma brilhante que esta diretoria tem conduzido a seccional da OAB São Paulo em tempos de pandemia, agindo sempre de forma ponderada e coerente em todas as suas decisões, sem perder a combatividade e a transparência, sempre buscando o melhor para a advocacia do Estado de São Paulo. Peço que leve os nossos agradecimentos a todos os demais diretores e aos funcionários da OAB São Paulo. Gostaria também de agradecer a presença do nosso conselheiro estadual, Marcos César Gussoni, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais conselheiros da Seccional São Paulo, que são de suma importância para os trabalhos e para o sucesso da Seccional Paulista. Gostaria também de fazer um agradecimento especial à presidência e aos demais membros da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, pelo excelente trabalho desenvolvido, possibilitando que as comissões desta seccional possam dar continuidade aos seus trabalhos durante esta fase transitória que estamos passando atualmente. Aproveito também para saudar todos os demais presidentes e membros de comissões desta seccional paulista, por todo o trabalho árduo que vem sendo desenvolvido e realizado durante a pandemia. Gostaria também de cumprimentar todos os presidentes e diretores de subseções inscritos neste evento, aproveitando também para saudar todos os advogados, estudantes de direito e demais lideranças ligadas ao agronegócio presentes no nosso evento online. Agradeço também ao Dr. Sérgio José Barbieri por ter disponibilizado um tempo em sua agenda para colaborar com este primeiro evento online da nossa comissão, contribuindo para a qualificação profissional de todos os inscritos, debatendo sobre esse tema tão polêmico, que é a restrição para aquisição e arrendamento de imóveis rurais por empresas estrangeiras. Por fim, cumprimento o nosso vice-presidente, Dr. Bernardo Felipe Abrão, e, na sua pessoa, agradeço a presença e a colaboração dos demais membros da Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB São Paulo. Declaro abertos os trabalhos e passo a palavra ao Dr. Bernardo para que faça a apresentação do nosso palestrante da noite e suas considerações iniciais. Boa noite a todos. Obrigado, presidente Caio, pela presença mais uma vez, que brilhanta nosso encontro. Obrigado ao presidente Marco Túlio, da nossa Comissão de Agronegócios, e obrigado ao Sérgio por se disponibilizar a nos falar e compartilhar toda a experiência que ele adquiriu nos últimos anos, militando bravamente nessa área, que já se tornou um sinônimo de sua atuação profissional. O Sérgio tem trabalhado desde a primeira gestão da Comissão de Agronegócios, conosco e também perante as mais altas instâncias, inclusive o STF, para tentar desmistificar esse tema, para tentar corrigir algumas falhas da nossa legislação e de sua interpretação. Então, eu tenho certeza que será muito proveitosa a apresentação que ele fará hoje e vai, com certeza, agregar muito mais militantes para essa causa que é tão importante para o desenvolvimento do agronegócio. Sem mais delongas, queria passar a palavra para o Sérgio. Bom, muito obrigado pelas palavras do doutor Marco Túlio, doutor Bernardo. Boa noite a todos os que nos acompanham. Eu gostaria inicialmente de agradecer ao doutor Marco Túlio Bastos Martani, ao doutor Caio Augusto Silva dos Santos, presidente da Seccional São Paulo, doutor Marco à frente da Comissão Especial de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB, ao doutor Bernardo Felipe Abrão, meu amigo de longa data,
a todos os meus colegas que integram essa tão importante Comissão de Agronegócio e Relações Agrárias da OAB. E, por fim, agradecer a todos que atenderam gentilmente ao nosso convite e que estão nos acompanhando nesse bate-papo virtual. Sérgio, desculpa te Pois não. cortar, mas eu gostaria, antes de você adentrar a nossa palestra, passar a palavra ao nosso presidente Caio, para que ele possa fazer algumas considerações antes do Pois não. Doutor Caio, por gentileza. Bom, boa noite a todos. Obrigado, meus amigos, pela oportunidade de estar com vocês. É uma palavra muito breve, Sérgio, né? Na verdade, para dizer da nossa alegria de poder estar neste primeiro evento online da nossa comissão do agronegócio, presidida pelo querido Marcos Túlio, nosso ex-diretor da subseção de Catanduva, e que hoje está a contribuir com a seccional, juntamente com o querido Bernardo, nosso vice-presidente da comissão, e destacar que os amigos têm feito uma absoluta diferença no impulsionamento aí das atividades deste setor da economia, né, sempre alvissareira de todo o nosso país, de maneira que é uma alegria poder sempre estar com os amigos. E quero também, querido Marco Túlio, aproveitar a oportunidade para agradecer os trabalhos que têm sido realizados pelo nosso conselheiro Marcos Guzoni. Marco Guzoni está conosco nesta ocasião, ele que exerceu a presidência da subseção de Catanduva e hoje nos brinda com a sua qualidade junto ao Conselho Seccional. Ele e o querido Luiz Eugênio são os responsáveis pelas atividades da Comissão de Assistência Judiciária no estado todo, agregando aí quase 50 mil abnegados advogados qualificados que prestam assistência à população carente, que verdadeiramente assessoram a população carente do estado de São Paulo. E dizer que o que tem feito diferença nesta gestão é a qualidade de cada um dos amigos que nos auxiliam. Por isso, Sérgio, também quero lhe agradecer a oportunidade que você nos dá de compartilhar com o seu conhecimento. Temos sempre reiterado, embora seja quase que uma fala obrigatória em todas as ocasiões que tenho a oportunidade de dizer, mas o fato é que a única coisa que verdadeiramente nos pertence é aquilo que conhecemos, é o nosso conhecimento. O nosso patrimônio entra e sai da nossa vida ao sabor dos acertos e desacertos que cometemos. Mas o nosso conhecimento nos acompanhará até o final dos nossos dias. E o amigo hoje se predispôs a compartilhar conosco das suas experiências, do seu conhecimento, de maneira que isto é algo efetivamente de valor e que valorizamos muito. Que tenhamos todos uma excelente palestra com agradecimento e a gratidão antecipada da presidência da OAB São Paulo, que se considera devedora de cada um dos amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, eu me sinto honrado pelas palavras do nosso presidente da Seccional São Paulo e dizer, presidente, que não há o que agradecer. Somos eternos aprendizes. Aprendemos uns com os outros, né? Isso a vida nos ensinou. Mas, feitos os meus agradecimentos, eu gostaria de fazer as minhas considerações iniciais, né? E um dos considerandos em relação ao tema que nós vamos abordar é toda a insegurança jurídica causada aos investidores estrangeiros por conta desse parecer que, ao longo desses 10 anos de vigência, né, já trouxe impactos negativos para a nossa economia, não obstante a toda a insegurança jurídica causada aos estrangeiros, né? E é um tema que revela-se de extrema importância para o agronegócio brasileiro, onde eu aqui incluo, né, o setor florestal, um setor tão importante que faz parte da cadeia produtiva do nosso agronegócio. Evidentemente que não se pretende aqui
exaurir as discussões sobre o tema, até porque trata-se de um assunto polêmico, né, cujo cunho ideológico é bastante, tem um apelo muito forte, né, e a gente respeita as opiniões contrárias, até porque é um tema que divide muito as opiniões. Sendo assim, eu gostaria de convidar a todos aqueles que já conhecem o tema e aqueles que ainda não conhecem, né, que possam tirar o maior proveito, e espero que seja salutar para todos. Eu vou me permitir, antes de começar a minha apresentação, revelar aqui a minha posição em relação aos ditames desse documento exarado pela AGU em 2008, que nós vamos ver um pouquinho mais um detalhe, dizendo que até por conta do meu histórico profissional, eu acompanho esse parecer desde a data da sua edição e publicação, que ocorreu em agosto de 2010, e pude vivenciar, acompanhar e sou testemunha, né, de todos os impactos negativos e de toda a insegurança jurídica que ele causou, ok? Então, eu de antemão, eu digo que a minha posição é absolutamente contrária às restrições que foram impostas, que para mim não houve nenhuma justa causa para que o governo se manifestasse dessa forma. Eu vou compartilhar minha apresentação com os senhores. Bernardo, tá ok a apresentação? Vocês conseguem enxergar? Tá ok, conseguimos. Conceito de parecer, okay. Visão simplista. Isso. Eu acho que, antes de mais nada, a gente precisa, já que nós vamos falar sobre um parecer, entender um pouco do conceito, né? Numa visão simplista, o parecer é a manifestação ou opinião de alguém especializado sobre um determinado assunto. A pergunta que fica é a seguinte: tem força de lei ou trata-se de um mero ato administrativo opinativo? Eu digo aos senhores que existem divergências doutrinárias em relação à responsabilidade do emissor do parecer e daquele que é o destinatário, mas não é o nosso objeto aqui de discussão. A questão é: tem força de lei? Na minha opinião, não deve ter força de lei. Eu não estou conseguindo alternar os slides. Travou no primeiro slide, Sérgio. Se você conseguir passar. Agora foi. Bom, dando sequência, para que a gente possa entender, tudo começou em 3 de setembro de 2008, né, quando o parecerista terminou e concluiu esse documento. Esse documento, ele tem como título de Trazendo restrições para aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa jurídica brasileira controladas por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, um documento que traz 275 itens, teve o despacho do presidente da República aprovando em 19 de 8 de 2010, e percebam os senhores que ele ficou durante 2 anos na gaveta do parecerista. 2010 foi um ano eleitoral e a sua aprovação e publicação deu-se, na minha opinião, com um caráter político muito grande. Publicado no Diário Oficial da União em 23 de agosto de 2010, ele adquiriu o chamado caráter normativo vinculante, onde vinculou os órgãos da administração pública direta e indireta. O documento, o objetivo do parecerista foi dar uma nova interpretação à Lei 5.709 de 71, regulamentada pelo Decreto 74.965 de 74. E aqui eu me permito também fazer uma consideração rápida. Uma lei considerada a chamada letra morta no nosso ordenamento jurídico, em absoluto desuso, respeitando as opiniões contrárias, mas uma lei que não estava sendo aplicada. Então, esse parecer, dando uma nova interpretação a um artigo e a um parágrafo dessa lei, causou todo esse imbróglio jurídico por conta dessas restrições.
Em relação à Lei 5.709, que eu comentei há pouco, ela regula a aquisição de imóvel rural por estrangeiro residente no país ou pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no país. Eu destaquei aqui apenas o artigo 1º e o parágrafo 1º, porque é aqui o objeto da nossa discussão. O que fez o parecerista? Ele pegou essa pessoa jurídica que consta aqui no parágrafo 1º da lei, que é a pessoa jurídica brasileira da qual participem a qualquer título pessoas estrangeiras físico-jurídicas, e eu fiz questão de grafar em azul, porque lá na frente vocês vão entender a importância daqueles que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. O que fez o parecerista? Ele disse assim, olha, essa pessoa jurídica que consta aqui no parágrafo 1º está equiparada à pessoa jurídica que consta no caput do artigo. Essa foi a conclusão dele, a grosso modo. Pois bem, ainda mencionando a Lei 5.709 de 71, eu destaco aqui algumas limitações que ela traz, que é a limitação à pessoa física estrangeira até 50 MEI, a limitação de 1/4 da superfície dos municípios, a limitação de 40% por nacionalidade e a aprovação do Congresso Nacional para aquisição ou arrendamento por pessoa jurídica estrangeira acima de 100 MEI. Esse dispositivo não consta nem da Lei 5.709. Ela consta do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 8.629 de 93, que disciplina a questão de arrendamento para estrangeiro no país. Essas são algumas das restrições contidas nessa legislação, né, da época da ditadura, de 1971, e, como eu disse, na minha opinião, uma legislação absolutamente obsoleta e em desuso. Apenas para ilustrar, quando a lei cita aqui a questão do MEI, o MEI nada mais é que o módulo de exploração indefinida. É a unidade de medida diária, expresso em hectares, que varia de 5 a 100 hectares, de acordo com a região do país. Apenas também para ilustrar, 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Vamos lá. Em termos de contexto político para a elaboração de tal parecer, disse o parecerista, permitir ao governo conhecer a situação fundiária pátria, porque, na minha opinião, o governo nunca teve competência para fazê-lo, conhecer a dimensão das aquisições de terras no país, controlar de forma eficaz a política fundiária, coibir a influência / controle dos fundos soberanos e entidades equivalentes. Para mim, esse último item aqui, ele é o pano de fundo, né, da ideia do parecer. Né? O governo resolveu frear os investimentos estrangeiros numa demonstração de aversão ao capital estrangeiro absolutamente desarrazoada e, assim, dando uma demonstração de uma xenofobia totalmente descabida no momento em que o país mais precisa de investimentos e, enfim, e da participação do capital estrangeiro. Como motivações da AGU para que fosse feita uma nova abordagem sobre o tema, disse o parecerista que ele se embasou em alguns pilares e vetores. Um deles foi a segurança alimentar, a outra foi a adoção em larga escala dos biocombustíveis e também fundamentou na questão da soberania nacional. Essa justificativa dele encontra-se no item 2 do referido documento. Como teses jurídicas e exposições de motivos do atual parecer, eu destaco aqui, tá, algumas delas que eu entendo que são as mais importantes. A primeira delas, que o parecerista perdeu um tempo incrível, né, descrevendo toda a teoria dos fenômenos constitucionais, que eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas aqui ele invoca, por exemplo, a hermenêutica do direito, a repristinação da norma jurídica, a mutação constitucional e por aí vai.
Como eu disse no slide anterior, ele equiparou a pessoa jurídica do artigo 1º à pessoa do parágrafo 1º. Ele defende a recepção, né, do artigo 1º do parágrafo 1º da citada lei pelo texto constitucional, despreza por completo o teor da emenda constitucional número 6/95, e aqui eu quero fazer uma parte. Essa emenda constitucional número 6 de 95, ela teve por objetivo revogar o artigo 171 do texto constitucional e ela equiparou as empresas brasileiras com as empresas brasileiras de capital estrangeiro. Ou seja, a partir dessa emenda constitucional, não havia mais o que se falar em distinção dessas empresas. Ou seja, toda empresa da qual participe o capital estrangeiro a qualquer título, constituída no Brasil sobre a égide da nossa legislação pátria, é considerada empresa brasileira. Ignorou também o parecerista o anterior parecer da AGU, o GQ 181/98, que trazia um entendimento absolutamente contrário ao atual. Ou seja, tudo o que esse parecer de 2010 traz como fundamento, o de 98 dizia totalmente ao contrário. Dizia que a Constituição não recepcionou a norma, que a Lei 5.709 era a letra morta no direito, que estava em desuso e que não havia mais nenhuma distinção entre as empresas, como eu citei, por conta da emenda constitucional número 6/95. E finalizando como destaque aqui dessas teses jurídicas, o parecerista ele força uma interpretação extensiva a uma norma restritiva de direito, porque diz o artigo 190 da nossa Constituição que a lei regulará as aquisições e arrendamentos de terra para estrangeiros no país. Mas a lei não diz se o cara tem que ter a maioria do capital social, se tem que ter o controle ou coisa que o valha. Então, existe uma pretensão explícita do parecerista, né, em forçar essa interpretação extensiva, que eu não tenho como concordar com tal posição. Esse slide retrata toda a discussão acerca do tema, ou seja, o parecerista, ao dar uma nova interpretação ao parágrafo 1º do artigo 1º da citada lei que regula a aquisição de terras por estrangeiro no país, ele dá como explicação o critério da maioria do capital social, no item 215 do parecer. Ele cita o princípio do sistema majoritário, ele fala do critério da maioria do capital social, que era o risco do capital empregado em mando social, tudo isso preconizado num decreto-lei da década de 40, que foi revogado na década de 70 com a lei das SAs. O que diz a lei das SAs? Que o parecerista chama da lente hermenêutica da sua conclusão. Ele diz que o acionista controlador, figuras que estão preconizadas nas alíneas A e B do artigo 116 da referida lei das SAs, ele diz assim que quem tinha um mando, né, majoritário por conta do critério da maioria do capital social passou a ser o acionista controlador. Mas não é isso que diz o artigo 116 e suas alíneas. Então, concluindo, pela ótica do parecerista, o controle societário constitui a verdadeira interpretação da norma contida na parte final do parágrafo 1º da lei, lá no início da apresentação, que eu grafei de azul, que tenham a maioria do capital social. Então, na ótica dele, ter a maioria do capital social, né, ele remete esse entendimento a dizer que o cara ele é o acionista controlador. E ali ele baseia e alicerça a sua conclusão final nessa distinção que ele faz. Por outro lado, ele silencia como aplicar tal critério em algumas formas de organizações societárias e a quem pertence o seu efetivo controle. Eu dou aqui como exemplo, nas sociedades de capital aberta, nas de controle compartilhado,
naquelas que contêm poder de veto, dentre outras. Né? Aonde a gente encontra essa explicação para afirmar quem é o controlador? O parecer não nos dá essa resposta. Aqui eu trago para os senhores algumas argumentações que foram levadas ao Supremo Tribunal Federal através de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, patrocinada na época pela Sociedade Rural Brasileira. Ação essa que está engavetada até hoje no Supremo Tribunal Federal, sequer foi apreciado o nosso pedido liminar, para que cessasse os efeitos desse parecer estapafúrdio. Nessa petição, né, existe a fundamentação do princípio da livre iniciativa, dos valores sociais do trabalho, da impossibilidade do livre exercício de suas atividades. Falamos aqui da emenda constitucional número 6 de 95, como eu já citei, que traz novos ventos da globalização. Falamos da contribuição do agronegócio para o PIB brasileiro, dos impactos negativos experimentados na nossa economia, da inserção do Brasil nos mercados internacionais, saldo favorável da balança comercial e por aí vai. Mas nada disso foi capaz de comover os ilustres ministros do Supremo. Esse gráfico, ou esses números que eu apresento, melhor colocando, não foram aqui inventados por mim, eles foram extraídos logo após a publicação desse famigerado parecer, lá no site do INCRA, onde o INCRA disse assim: com base nos cadastros de 2008, e o INCRA divulgou esses dados em 2010, nós temos esse número que aparece aí para os senhores de imóveis rurais, número de hectares, de municípios e ocupação por estrangeiro no território nacional. Divulga ao INCRA em 2011, agora com base no cadastro em 2010, né, um outro número, onde há um crescimento muito insignificante em número de imóveis, em número de hectares, de município e a participação da ocupação no território nacional. Do lado esquerdo do slide, os senhores podem observar que é o percentual de ocupação nos estados mais importantes da Federação para a Agricultura, né, e Mato Grosso liderando aqui o nosso ranking. Nesse próximo slide, eu quero mostrar para os senhores, né, também a fonte foi o INCRA em 2011, onde ele trouxe um gráfico da ocupação por nacionalidade. A versão do governo brasileiro, eu me lembro bem naquela época, era em relação aos chineses, mas quem ocupa a maior parcela, vamos dizer assim, de áreas no Brasil hoje em termos de nacionalidade é o Japão, seguido pela Itália, Estados Unidos, Argentina e a China lá com um pedacinho. Então, também dados, mais uma vez, né, informados pelo INCRA. Nesse próximo slide, eu quero mostrar para os senhores o que nós temos hoje em termos de legislativo. O que encontra-se gravado em verde são os projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados. Né? Nós temos aqui um total de 7 projetos e o que está em azul são os projetos que estão no Senado Federal. Eu grafei em vermelho apenas os 2 que aqui mais nos interessa. O 4059/12 foi o primeiro projeto de lei que nós contribuímos com a sua redação, fruto de um trabalho de uma subcomissão criada no âmbito da Câmara dos Deputados, né, para discutir esse tema, e após audiências públicas, o produto dessa subcomissão foi essa proposta, que encontra-se engavetada até hoje, acreditem os senhores. De novidade, nós temos o projeto 2963, de autoria do senador Irajá de Abreu. É o projeto 2963, que foi em 11 de 2 de 2019, é um projeto recente, já passou por 2 comissões no Senado, pela Comissão de Assuntos Econômicos, passou pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça, cuja decisão será terminativa.
Nós estamos aqui apostando todas as nossas fichas nesse projeto, porque pode ser o tão sonhado marco regulatório que a gente tanto espera ao longo desses 10 anos, para a gente poder definitivamente resolver essa questão de investimento estrangeiro no país. Como principais destaques desse projeto, eu trago alguns aqui, mas é um projeto, na minha opinião, moderno, que atende, né, a legislação brasileira sobre a matéria, garante estabilidade ao investidor. Tem duas exceções aqui, que eu considero uma como natureza quanto ao investidor e a outra como exceção por natureza diária, né? Ambas as exceções vão depender de aprovação prévia do Conselho de Defesa Nacional. No que diz respeito à natureza do investidor, eu me refiro aqui às ONG, fundações particulares, aos fundos soberanos. No que diz respeito às exceções por natureza diária, são aquelas áreas em faixa de fronteira, o bioma Amazônia, a preservação de reserva legal de 80%, ou seja, aonde preocupa mais, né, que possa haver aí uma incidência maior de investimento. O projeto traz também, né, a ideia de fomentar a cadeia produtiva, da geração de mais emprego e mais rendas, de observar a função social da propriedade, né, e de revogar por completo a Lei 5.709 e o artigo 23 da Lei 8.629, que trata dos arrendamentos. Como último destaque aqui, eu deixei por fim, até de forma proposital, é que o projeto do senador Irajá de Abreu traz, né, no seu bojo, que as restrições da lei não se estendem aos direitos reais ou pessoais e garantias. E eu coloquei aqui, vide Lei 13.986 de 2020, que nada mais é que a lei recente, que é a conversão da MP 897, que é a chamada Lei do Agro, né? E no seu artigo 51, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente, ela já deixa claro, né, que o credor estrangeiro vai poder se beneficiar de garantias reais, ou seja, de imóveis rurais, né? Que esse é um passo muito importante que o agro deu. Esse próximo slide, eu não quero cansá-los, né? Não tenho também a pretensão de explicar aqui do início ao fim, mas ele é um timeline onde eu tentei retratar numa única página tudo o que aconteceu desde a edição do parecer lá em 2010, e apenas para ilustrar, tudo que está em verde são atos, né, do Poder Executivo, os mais relevantes, o que está em azul do Poder Legislativo e o que está em amarelo do Poder Judiciário. Aqui eu destaco, tá, em termos de Poder Executivo, o que nós conseguimos efetivamente de vitória é esse quadrante aqui que eu chamei de ESE.3, né, que foi uma portaria, aliás, uma portaria interministerial, que foi a número 4, que foi um documento conjunto elaborado pela AGU e pelo MDA na época, aonde convalidou todos os negócios jurídicos envolvendo imóveis rurais, pretéritos à data do parecer. E por que isso foi importante? Porque da data que o parecer foi publicado e vinculou os órgãos da administração pública direta e indireta, os tabeliões cartórios, tá, não podiam mais lavrar escritura e registrar atos imobiliários sem a observância dos atos societários das empresas interessadas. E aí, a pergunta que ficou foi a seguinte: e aqueles contratos que estavam assinados, aquelas escrituras que estavam lavradas, as chamadas de capitais que já estavam feitas, aqueles memorando de intenções, enfim, uma série de documentos que demonstravam, né, a vontade do investidor, né, em direcionar os recursos para o país. A gente só conseguiu resolver essa questão praticamente 3 anos e meio após a publicação do parecer, porque vejam os senhores que essa
portaria, ela data 25 de fevereiro de 2014 e, na minha opinião, foi a grande vitória que a gente conseguiu depois de muito pressionar a AGU nesse sentido. Em termos de legislativo, que eu pintei aqui de azul, nada a comentar, como eu já comentei lá dos projetos de lei, né? O primeiro grande passo foi a subcomissão criada, que o produto final foi o nosso projeto de lei e que também ficou engavetado, e hoje nós temos aqui, por último, a do senador Irajá de Abreu. Em termos de judiciário, muito pouca coisa aconteceu, né? Nós tivemos o parecer paulista em 2012, que depois eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse tema, que depois ele foi revogado pelo Tribunal Regional Federal, depois ele voltou a vigir, depois, através de uma ação civil originária, o Supremo, né, cessou de vez os efeitos do parecer, ou seja, uma verdadeira bagunça. Só para finalizar aqui a questão do judiciário, eu pintei de vermelho aqui o JUDE 5 e o JUDE 8, por quê? Aqui foi um pedido de providências feito pelo Ministério Público Federal em agosto de 2014 ao CNJ, para que, pasmem os senhores, para que todos os contratos de arrendamento fossem lavrados através de escritura pública. No mínimo, aqui se afronta o direito e a liberdade contratual, né? Se afronta o princípio, a função social dos contratos, a vontade das partes e por aí vai. Assim, para mim, algo assim absolutamente uma aberração, né? Então, em termos de passos, né, nos três poderes, esses foram os mais relevantes. Eu trago aqui, como eu mencionei, o grande avanço para o agro brasileiro, que foi o artigo 51 da Lei 13.986, onde ela deu nova redação para a Lei 5.709, agora no seu parágrafo 2º, né, que tratava lá das garantias ao estrangeiro. O artigo 51 da lei nos traz agora a possibilidade da constituição da garantia real com transmissão da propriedade fiduciária e a possibilidade do recebimento de imóvel rural em liquidação de transação. Com isso, o credor estrangeiro ele tem uma situação muito mais tranquila, muito mais segura, né, e dá mais liquidez para o mercado, que é o que nós precisamos. Esse foi o grande passo dado agora em 2020 pelo agro brasileiro. Eu vou trazer para os senhores agora algumas notas doutrinárias acerca de toda essa discussão. A primeira delas data a 9 de maio de 2017, é uma nota do professor Dalmo de Abreu Dallari, que ele diz que o território é a base física da soberania do Estado e a entrega de partes do território brasileiro a estrangeiros, sob a forma de venda ou qualquer outra, significa a entrega da parte da soberania brasileira. Há quem defenda essa posição, né, e há outra ala que é totalmente contrária. Agora, um outro entendimento do professor Dr. José Joaquim Canotilho, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Eu extraí essa posição dele, né, eu extraí de um parecer que as empresas contrataram para instruir a DPF que eu mencionei lá naquele slide no judiciário. Ele diz que a privação aos estrangeiros da faculdade de adquirirem a propriedade sobre imóveis rurais está longe de ser, por si só, uma medida adequada e necessária para a proteção da soberania. A soberania não é minimamente posta em causa pelo simples fato de estrangeiro ou pessoas jurídicas brasileiras com participação de capital estrangeiro adquirirem a propriedade rural. É um entendimento, na minha opinião, bastante justificado. Por último, eu trago uma posição do ex-ministro Marilson da Nóbrega, publicada na revista Veja, em 8 de fevereiro de 2012, que diz que a autonomia da legislação brasileira é que importa. Se estrangeiros especularem a terra,
essa se tornará improdutiva e poderá ser desapropriada. Se prejudicarem o abastecimento interno, a produção poderá ser requisitada ou sofrer tributação na exportação. Ele finaliza dizendo que o relevante é crescer de forma sustentada e ampliar o bem-estar dos brasileiros, pouco importando a nacionalidade do agente desse processo. Pois bem, eu vou aqui fazer minhas considerações finais, já pedindo desculpa aí pelo cansaço a todos, e dizer o seguinte: eu teria centenas de razões, né, para defender a posição do Dr. Maílson da Nóbrega. E é a posição que eu defendo desde o início. Mas eu quero destacar apenas 3 delas. A primeira é por entender que essa posição é aquela que melhor se coaduna com aquilo que se espera do direito de propriedade no país. E ela, a propriedade, cumprindo a sua função social na íntegra, conforme preconiza o artigo 186 da nossa Carta Magna. Fazer a propriedade cumprir a sua função social é fazer a terra ser produtiva, é gerar renda, é obediência às normas ambientais, aos recursos naturais, enfim, ao atendimento pleno da legislação. A segunda motivação é por entender que, além de ser a mais arrazoada, é aquela que melhor atende aos preceitos do verdadeiro Estado democrático de direito, principalmente quando se trata da livre iniciativa e dos princípios gerais das atividades econômicas. Estas encontram-se preconizadas no artigo 170 da nossa Carta Magna. E, por fim, porque eu acredito muito no potencial do campo, eu admiro a coragem dos produtores rurais, independentemente de serem pequenos, médios ou gigantes, que mesmo diante de tantas dificuldades encontradas, mesmo diante de tantas adversidades, assumem o papel de verdadeiros protagonistas para o crescimento econômico desse país. Está aí os números do PIB que não nos deixa mentir para comprovar. E eu quero finalizar dizendo que uma conhecida propaganda que veicula na TV, que diz que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, eu tenho certeza que dentro desse tudo encontra-se a esperança, porque o agro é a esperança que nós temos de um dia podermos ver erradicada definitivamente a fome no mundo. Eu agradeço a atenção de todos. Está aqui os meus contatos. Quem tiver interesse nessa apresentação, eu estou à disposição aqui para compartilhar e fico à disposição dos senhores para perguntas que entenderem aí pertinente. E meu muito obrigado a todos que nos acompanharam. Nós vamos pedir, então, para quem tiver perguntas, colocar no chat. Nós já recebemos algumas perguntas, mas está aberto aí a palavra. Vou passar a palavra também para o presidente Marco Túlio, para ele fazer alguma pergunta que ele acha pertinente. E aí, na sequência, eu vou fazer algumas perguntas também e colocar as perguntas que nos foram enviadas pelo chat. Bernardo, primeiramente, vamos passar a palavra para o presidente Caio, para que ele faça as considerações dele e depois eu faço a minha pergunta. Presidente, a palavra está contigo. Presidente Marcos, eu agradeço, mas eu acompanho, meu amigo. Vamos ouvir as indagações e continuar a ouvir o professor Sérgio. Isso aí. Professor Sérgio, muito obrigado pela brilhante palestra. Acho que poucas pessoas nesse país têm a capacidade técnica como a sua para falar sobre esse tema. A Comissão de Agronegócio fica muito honrada em tê-lo como membro. Mais uma vez, muito obrigado. Eu fiz alguma anotação aqui que me deixou um pouco intrigado, que é a seguinte. Então, o artigo 51 da Lei 13.986 seria a mola propulsora para a Lei 2963? Primeiro, quero agradecer pelas palavras, tanto do nosso presidente Caio, como as suas, Marco Túlio, e exagero da parte de vocês. Fico muito honrado pelas palavras. E respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, para mim será a mola propulsora, né, para que a gente possa
seguir com o nosso projeto no Senado Federal, porque, veja, essa lei, eu não vou entrar no mérito também da questão aí da lei do agro, porque nós temos colegas especializados aí no nosso grupo, né? Eu conheço muito pouco, né, da lei, confesso, mas, assim, eu entendo que é uma legislação moderna que vem para atender alguns anseios do setor, do produtor rural. Evidentemente que uma legislação, quando ela é uma legislação nova, ela nunca atende de plano, né, o lado do particular, nunca atende de plano o lado do governo, e aí a gente tem que conviver com esse cenário. Mas, de qualquer forma, essa questão trazida, né, no artigo 51 da lei, que se refere às garantias, é um passo gigantesco, eu diria, né? Porque nós não tínhamos, né, até então, essa questão que também era um imbróglio, porque explicar para um investidor que ele não pode mais investir no país por força de um parecer é uma situação. Dizer para o investidor também, para o credor, que ele não pode receber um imóvel rural como garantia, né, de um crédito, também era algo que nos deixava numa condição bastante desconfortável. Então, esse artigo especificamente será e terá o condão, né, de convencer alguns membros, né, lá das comissões, os ilustres parlamentares. Eu espero que eles olhem com carinho para essa questão. Mas, de fato, é realmente um marco muito importante. Obrigado, Bernardo. As perguntas. Tá bom. Vamos então, Sérgio, mais uma vez, parabéns pela bela explanação, pela aula. Nós sabemos aí da sua luta, tanto quanto como advogado militante nesse setor, especificamente dentro da sua atuação profissional, seu histórico profissional sempre voltado para auxiliar a desmistificar essa questão. E hoje, na sua atuação ainda como advogado, como consultor legislativo, você tem militado constantemente nesse tema, então está se tornando uma referência para todos nós. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta também que eu anotei aqui, brevemente. O que houve, Sérgio, na sua opinião, de mais relevante por parte do Legislativo, Executivo e Judiciário sobre esse parecer? Quais são as iniciativas mais, vamos dizer, acertadas que foram tomadas e o que ainda falta acontecer e como a gente resolve essa questão? Bom, muito obrigado, doutor Bernardo. Em relação, né, como eu mostrei naquele timeline, em relação às ações por parte do Executivo, foram muito poucas até agora, né? O Executivo prestou-se em 2010 a publicar esse famigerado parecer. Depois ele me traz uma portaria do INCRA disciplinando toda a matéria de aquisição, de aprovação, de regramento para que o estrangeiro possa, tá, dentro dos limites da lei, apresentar o projeto dele. E depois revoga essa instrução normativa por uma outra no final de 2017. Nada de relevante, com exceção daquela questão que eu coloquei, que foi aquela portaria interministerial, né, que resolveu a questão, né, dos negócios jurídicos praticados anteriores à publicação do parecer. Então, o Executivo pouco contribuiu em relação a esse tema. Em termos de legislativo, idem, porque tivemos o projeto de lei 4059/12, até então, um projeto que traz um texto que atendia a todos os setores afetados. Esse texto foi apresentado e engavetado. 8 anos ele está na gaveta. Aliás, ao final de cada legislatura, ele é arquivado e depois, no início do ano da nova legislatura, entra um requerimento de algum deputado pedindo o desarquivamento do tema.
porque o tema tem apelo ideológico. De mais relevante, nós podemos dizer que foi do judiciário, mas também que nada resolveu. Porque se a gente pegar aquele timeline e começar a analisar passo a passo, o que aconteceu ali? Em 2012, nós tivemos uma empresa, International Paper, que impetrou o mandado de segurança, precisando e requerendo a segurança para poder registrar atos imobiliários. Ela teve essa segurança por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Essa decisão, na sequência, embasou o nosso parecer paulista, assinado pelo então juiz, o Corregedor-Geral de Justiça, o doutor José Renato Nalini, também em 2012, não reconhecendo os efeitos do parecer da AGU para todo o Estado de São Paulo. Esse parecer vigiu por alguns meses. Em 2013, o INCRA e a União ingressaram com uma ação no Tribunal Regional Federal. Em sede de liminar, o parecer paulista teve a ordem para cessar seus efeitos. Meses depois, no julgamento do mérito dessa ação, a turma do Tribunal Regional Federal revogou a decisão liminar, o parecer voltou a ter vigência, e lá na frente, através de uma ação civil originária, também proposta pelo INCRA e pela União, quando bateu no Supremo Tribunal Federal, o mesmo ministro, o relator Marco Aurélio, que recebeu a nossa DPF, recebe a ação civil originária, né, e concede a liminar para cessar definitivamente os efeitos desse parecer. Então, não tivemos nada, absolutamente nada de relevante, nenhuma decisão que pudesse nos trazer ou nos dar a perspectiva de uma jurisprudência, de algo que pudesse ser benéfico para nós. A nossa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental retrata, do início ao fim, todos os males que esse parecer causou e vem causando para a nossa economia, mostra números, dados importantes dos setores afetados, não obstante ao fato da gente explorar toda a inconstitucionalidade, né, e colocadas no parecer, como eu citei, postas pelo parecerista, quando ele invoca a questão dos fenômenos constitucionais, enfim. Só para finalizar, eu entendo que o judiciário não reconhecer uma emenda constitucional que pôs fim à distinção de empresa brasileira de capital nacional com empresa brasileira de capital estrangeiro, a gente fica realmente bastante decepcionado. Então, eu acho que eu respondi, Bernardo, doutor Bernardo, né, dentro daquilo que eu enxergo, né, do que realmente aconteceu em termos de judiciário. Perfeito, Sérgio. Parabéns aí pelas considerações. Nós temos algumas perguntas, nós vamos selecionar, porque vieram muitas pelo Q&A. Nós temos um grupo também do WhatsApp da comissão, então nós estamos tendo algumas perguntas, nós vamos ter que selecionar duas. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Dr. Gianfranco Sinelli, que é vice-presidente da Comissão de Departamento Jurídico da OAB e diretor jurídico da IARA. Ele pergunta: como que o doutor Sérgio vê a tramitação do projeto de lei no Congresso? O que precisa ser feito para chamar mais atenção do Congresso? E eu já emendo com mais uma pergunta aqui do advogado, nosso colega Vitor Pellegrini, que pergunta: as estimativas que o doutor Irajá fez sobre investimento estrangeiro no Brasil podem realmente se realizar se esse projeto for aprovado da forma que se encontra? Então, Sérgio, passo a palavra. Ok. Eu vou responder pela última que você me fez. Tá? As previsões de investimentos, uma vez aprovado o projeto de lei, são estimados 50 bilhões de reais destinados, né, ao Brasil.
Com a edição do parecer em 2010, o Brasil ele perdeu a oportunidade, né, de um grande número de investidores, de recursos assim incalculáveis. Para vocês terem uma ideia, esses recursos foram direcionados para outros países, como Ucrânia, África do Sul, países vizinhos ao nosso, que se beneficiaram, né, dessas restrições. Mas, hoje, as estimativas, né, uma vez aprovado esse projeto de lei, é que nós tenhamos aí algo perto de 50 bilhões de reais, né, a serem investidos. Em relação à primeira pergunta, o que eu entendo que é necessário para que esse projeto seja aprovado e que ele caminhe de uma forma tranquila, sem maiores atropelos e que não tenhamos nenhuma surpresa, eu vejo assim, é uma vitória ter passado por duas comissões importantes, como foi a Comissão de Assuntos Econômicos e a Comissão de Relações Agrárias da Câmara, do Senado, perdão, e agora vai para a CCJ. O projeto em si, analisando artigo por artigo, dispositivo por dispositivo, ele não traz, na minha opinião, nenhuma inconsistência, nenhuma incongruência, não afronta nenhum princípio constitucional, muito pelo contrário. Ele vem modernizar uma legislação, ele vem modernizar um tema, né, que há muito tempo os setores afetados estão pleiteando. A gente não pode prescindir do investimento estrangeiro. No momento em que a gente vê outros setores da economia, né, onde participa o capital estrangeiro, eu aqui vou elencar alguns: aeroportos, portos, telecomunicações, mineração, aviação. Por que não para a nossa agricultura? Então, eu entendo que o projeto ele é um projeto claro, objetivo, mas eu quero aqui destacar um ponto que é muito importante, e aqui eu me permito até citar o nome do nosso colega, que trabalha com maestria nesse projeto, que é o meu amigo Dr. Aldo Decresce, consultor jurídico lá do senador Irajá de Abreu, com quem eu converso muito a respeito desse tema. Ele também é um profundo conhecedor, e a gente vem discutindo já há algum tempo que é necessário, né, a gente esclarecer e conceituar, tá, o que é fundo soberano e o que é Estado estrangeiro. Porque esses são os pontos mais sensíveis e esses pontos podem, tá, eu não estou dizendo que vão, mas que podem atrapalhar um pouco a cabeça lá dos ilustres senadores, dos ilustres parlamentares. Então, a nossa contribuição através das entidades que atuam em prol do agronegócio, em prol do pessoal de floresta, a nossa Comissão Especial de Agro da OAB, a gente precisa dar a nossa cota à parte de contribuição no sentido de ajudá-los a entender qual é o verdadeiro conceito de fundo soberano e de Estado estrangeiro. Porque quando se fala puramente em Estado estrangeiro, né, vem a ideia de que vão invadir o nosso território. E não é verdade. Eu acho que está respondido, né, doutor Bernardo? Perfeito, Sérgio. Obrigado aí pelas respostas. E eu tenho mais duas perguntas aqui para a gente não se alongar muito. Uma primeira aqui do nosso colega advogado Lucas Tavares. Ele pergunta: o ato administrativo, o parecer, ele é uma aberração na forma de interpretação da lei. Como poderia ser feito alguma revogação desse ato? Ou existe alguma outra maneira de impedir que um parecer tenha tamanha força e, principalmente, deixa eu pegar aqui o texto, e principalmente efetividade perante os órgãos da administração? Acho que é isso que ele quis dizer. A outra pergunta, já na sequência dessa, é: o que nós podemos fazer como advogados para impulsionar o projeto de lei do senador Irajá, que parece ser uma solução para o problema?
Bom, a exemplo do que eu fiz nas perguntas anteriores, me permita responder pela segunda pergunta. O que nós podemos fazer é entrar no site da Câmara, no site do Senado, né? Essa proposta, quando ela estiver para ser aprovada, vai ter um campo, né, onde o particular vai poder se manifestar e dar a sua opinião. Quanto mais opiniões favoráveis a gente conseguir colocar lá para o pessoal do Senado, vai ser importante. Evidentemente, tá, que essa é uma ação que cada um dá para fazer de dentro da sua casa. Mas, em condições normais, o que nós podemos fazer é o que a gente já vem fazendo ao longo desses 10 anos, através das associações, das comissões de agronegócio, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do Instituto Pensar Agro em Brasília, ou seja, a congregação de todas as entidades da nossa Comissão de Agro da OAB, da força da OAB da nossa seccional de São Paulo, né, a gente incentivar esse projeto de lei, né, para que os parlamentares possam definitivamente enxergarem, né, que esse projeto vem para atender o setor que já vem sofrendo há muito tempo. Então, eu entendo que essa é a maior contribuição, né, dos advogados militantes, daqueles que militam no agronegócio, não necessariamente que militam no agronegócio, mas aqueles que entendem, né, que o investimento estrangeiro é importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Em relação à primeira pergunta, eu confesso, Bernardo, eu peço desculpa, eu acabei esquecendo um pouquinho. Você pode repetir para mim? Claro, deixa eu repetir. A pergunta foi feita pelo nosso colega Lucas Tavares. Ele questiona sobre o ato administrativo do parecer, okay. Ele considera o parecer um ato administrativo, e ele acha o seguinte: será que esse ato pode ser revogado, ou será que exige mesmo um projeto de lei ou alguma outra forma de encerrar essa questão sem ter tanta dificuldade com o ato administrativo? Ok. Bom, de novo, respeitando todas as opiniões divergentes à minha, eu vou responder com a minha percepção, com a minha lógica jurídica e daquilo que eu entendo por estar acompanhando esse tema há quase 10 anos. Primeiro, todas as tentativas de nós anularmos o ato, elas foram em vão, né? Tanto é verdade que não fomos capazes de derrubar o parecer da AGU, né, com vários requerimentos, vários documentos extrajudiciais que peticionamos, entregamos na mão dos advogados-geral da União, dos ministros que passaram pela pasta da Agricultura, da Indústria e Comércio, da Segurança, da Casa Civil e por aí vai. Nada foi suficiente para que eles entendessem de forma contrária. Numa das tentativas que fizemos, né, houve na época, pelo então advogado-geral, era ainda o Luiz Adams, que assinou esse parecer, ele entendia que talvez um outro parecer da AGU, revogando esse, pudesse, né, resolver a questão. Agora, vejam os senhores, né, explicar para o investidor que um parecer não pode ter força de lei, mas que um outro parecer revogou aquele que restringia e esse agora está valendo. Quer dizer, a gente ia fazer papel de bobo, né, na frente do investidor. Quer dizer, um parecer não serve para restringir, mas serve para restabelecer uma situação para que volte ao status quo anterior. Algo meio confuso. Pois bem, nada disso saiu do papel, foram só promessas. Então, em relação ao ato administrativo, como eu disse no início da apresentação, se a gente for pensar em termos genéricos, um parecer é uma opinião, é um documento opinativo, apenas então somente isso. Para mim, não pode ter força de lei, não pode ter força normativa. Ele acabou tendo essa força normativa por parte de um regimento interno da AGU, que, uma vez publicado, ganhou o efeito vinculante. Tivesse o parecer anterior da AGU, aquele 181/98,
ter sido publicado e ter também adquirido o efeito vinculante, né, estariam valendo tudo aquilo que a gente vem discutindo hoje. Tá? A lei era letra morta, o texto constitucional não recepcionou, a emenda constitucional pôs fim à distinção e por aí vai. Eu entendo que passaram-se 10 anos. O ato administrativo parecer LA 01 de 2008, publicado em 2010, não foi anulado. Agora, a gente só consegue, na minha opinião, revogá-lo através de uma lei, e é esse projeto de lei que nós estamos acreditando, até porque, uma vez aprovado, ele revoga, né, na íntegra a Lei 5.709 de 71. Uma vez revogada a Lei 5.709 de 71, revoga-se, né, de forma indireta o referido parecer que nós estamos discutindo. Perfeito, Sérgio. Obrigado aí pelas considerações. Tendo em vista o adiantado da hora, eu não vou mais direcionar perguntas. Nós temos recebido várias perguntas, mas algumas já repetindo um pouco das dúvidas anteriores. Então, mais uma vez, parabenizando a sua apresentação, eu vou passar a palavra para o doutor Marco Túlio, presidente da nossa Comissão de Agronegócios, para ele fazer as considerações finais. Doutor Bernardo, me permite, doutor Marco Túlio, eu só gostaria, tá, de mais 2 minutinhos, tá, porque eu não posso deixar de fazer uma saudação especial, né? Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e a presença ilustre do nosso presidente, doutor Caio Augusto, né, e de todos os senhores que estão nos acompanhando, mas eu quero aqui fazer uma saudação especial a alguns colegas que, junto comigo, fizeram e continuam fazendo dessa luta, tá, um meio de vida ao longo desses 10 anos. Eu quero aqui destacar alguns colegas que foram muito importantes nessa jornada. Dr. Wagner Garcia Botelha, Dr. Caio César Neves da Silva, Dr. Domício dos Santos Neto, Dr. Alexandre Laiso Clapes, Doutora Fernanda Rosa, Dr. Vilmar Caneiro, Dr. Francisco de Godoy Bueno, Dr. Marcelo Pérez Lemos, Dr. Aldo Decresce, Dr. Bernardo Felipe Abrão, doutora Nancy Gombosi de Melo Franco, o Dr. Rafael Molinari, doutora Mariana Rezende, Dr. Renato Buranello, doutora Mauri Moreira de Almeida, Dr. Marcelo de Souza Escarcela Portela e, por fim, o Dr. Gustavo Junqueira, o nosso atual secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. E tantos outros, aqui peço desculpa, né, por ter deixado de citar, mas que igualmente deram sua cota à parte de contribuição muito importante, né, nesse processo todo. Eu me despeço aqui agradecendo a atenção de todos e fico à disposição aqui por e-mail para elucidar qualquer questão. Muito obrigado a todos. Sérgio, obrigado pelas palavras. Reafirmo os seus agradecimentos. Citaria mais outros e incontáveis colegas que têm militado aí no setor. Então, vou passar a palavra para o doutor Marco Túlio, em razão do adiantado da hora. Antes de fazer as minhas considerações finais, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Caio, para que ele possa fazer as considerações finais dele, para a gente poder encerrar o evento. Presidente Marco Túlio, um agradecimento, né, notadamente ao professor Sérgio pela oportunidade que nos deu de compreender mais a fundo esse tema, que é um tema de discussão fundamental e importante, não só nesse momento, né, professor Sérgio, onde, sem dúvida alguma, buscas de alternativas de sustentação econômica são levadas adiante e talvez, em mais uma oportunidade, o agronegócio demonstre esta importância para o contexto do nosso país, mas, sem dúvida alguma, a oportunidade de nós discutirmos a ciência do direito propriamente, todas essas discussões fundamentais que têm aspectos técnicos, aspectos econômicos e políticos. Por isso, vai o nosso agradecimento ao professor Sérgio por esta oportunidade e também repisando o quão importante têm sido as atividades desenvolvidas pela nossa Comissão do Agronegócio.
Quero cumprimentar também, pedindo licença, presidente Marcos Túlio, os nossos gestores de ordem de todo o estado de São Paulo, fazendo de novo na pessoa deste querido amigo que fizemos ao longo da caminhada, este irmão que é o Marco Gussoni, nosso ex-presidente de Catanduva, nosso conselheiro seccional, mas quero também cumprimentar todos os presidentes e gestores de subseções, a figura deste amigo que é o nosso presidente André, um abnegado batalhador, já serviu esta subseção como nosso tesoureiro, serviu o sistema de ética e disciplina da ordem e hoje está nos liderando junto a esta advocacia valorosa de Catanduva, para dizer que, como falava meu avô, um caipira do interior do estado como eu, quem tudo sabe sempre erra em tudo porque nunca houve ninguém. E a oportunidade que temos sempre de participar destas interlocuções é que faz a diferença, é que faz o estabelecimento do diálogo para que o nosso aprendizado seja cada vez maior. Por isso, presidente Marcos Túlio, parabéns à realização deste evento, parabéns ao Bernardo, né, colegas que estão aí neste momento a representar a advocacia do Estado de São Paulo, neste evento que está sendo realizado. Muito obrigado pelas ações levadas adiante em nome da OAB São Paulo e fica o agradecimento da OAB São Paulo aos amigos. Obrigado, presidente, mais uma vez por nos honrar com sua presença no nosso evento. Gostaria também de agradecer, fazer das suas palavras as minhas, em relação a todos os gestores de ordem aqui presentes. Inclusive, também ressaltar aqui a presença do nosso conselheiro Milton Melo, São José do Rio Preto, e do nosso secretário da comissão também, o Rodrigo Melo. Muito obrigado. Obrigado a todos os membros da comissão que auxiliaram para que esse evento pudesse acontecer, e principalmente ao nosso palestrante da noite, o Sérgio, pela brilhante aula que deu sobre esse tema tão polêmico. E assim me despeço, e sempre acreditando que o agronegócio é a chave que vai salvar a economia desse país e do mundo, depois dessa pandemia. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Abraço, grande Milton. Abraço, conselheiro Milton. Abraço, Rodrigo, nosso secretário da comissão. Parabéns pelo trabalho, meus amigos. Obrigado. Obrigado, presidente.